Fala minha gente, tudo certo? Estamos chegando aí com mais um videozinho na LE Esportes. E eu te convido, claro, para que tu te inscreva no nosso canal. Ativa aí o sininho das notificações e o teu like tá valendo demais, porque joga o canal lá para cima, dá aquele up bacana, ajuda, claro, a divulgar o nosso trabalho aqui pelo YouTube. Não esquece também de compartilhar esse conteúdo aí com os teus amigos, com a tua família e deixar aqui embaixo a tua dica, a tua crítica, a tua sugestão, o teu comentário geral, a tua participação geral é muito importante para todos nós, beleza? Vamos falar nesse vídeo de hoje sobre muitos assuntos, mas principalmente sobre a análise da partida Cuiabá e Corinthians, né, que é a nossa pauta principal, mas a gente vai ter muito o que falar sobre o Timão ao longo desse vídeo, beleza? Eu começo dizendo para vocês que o Corinthians quebrada a invencibilidade do Timão de 11 jogos, tá? Uma invencibilidade que perdurava aí da equipe do técnico Vitor Pereira. E aí, essa derrota por 1-0 com o gol do Wendel, né, a lei do ex mais uma vez entrando em ação, né, o Wendel, ex-jogador do Timão, tá? O Corinthians acumula, essa é a grande verdade, mais uma atuação ruim, né? Isso não é novidade da equipe do técnico Vitor Pereira. O Timão, embora surpreendentemente esteja na liderança, não só jogou mal agora contra o Cuiabá e perdeu, mas nas outras rodadas eu vou dizer que essa atuação ruim ela ficou mascarada, né, entre aspas, por resultados, né, que foram diferentes da derrota. Até um caso de vitória, como foi contra o próprio Fortaleza lá na Neoquímica Arena. O empate diante do América Mineiro foi outro jogo em que o Corinthians conseguiu somar pontos, mas também teve uma atuação ruim. E mais recentemente, diante do Atlético Goianiense fora de casa, o Corinthians mais uma vez teve uma atuação ruim, muito abaixo da linha do medíocre, e no caso conseguiu sair com a vitória, né? Então esses resultados, digamos assim, positivos, a atuação ruim foi mascarada, né, pelos resultados que o Timão conseguiu até o momento, tá? Assim o Timão chega à sua segunda derrota, né, nessa edição do Campeonato Brasileiro, tá? E eu posso falar ainda para vocês que a equipe paulista pode perder a liderança para Palmeiras ou Atlético Mineiro com o desenrolar da rodada, beleza? Falo para vocês que mais uma vez o técnico português, né, o Vitor Pereira, faz uso de improvisações, né, algo que o torcedor corintiano vem cobrando bastante. E eu vou já dar a pauta aqui para o Vitor Pereira, que é o seguinte: Vitor Pereira, se você quiser, né, conquistar títulos, e claro que é seu principal objetivo com a camisa do Corinthians, cara, acaba com essas improvisações. Elas não têm gerado nada de positivo para o Corinthians. Testar uma vez, beleza, mas insistir não dá. Ainda mais com o que eu vou falar para vocês, porque o Mantuan atuando mais uma vez como ala direita, lembro para vocês que ele atua ali como um meia, até como um ponta, tá? E ele não tem aquele cacoete defensivo. E eu tinha no banco o Rafael Ramos. Eu não sei se o Vitor Pereira está esperando, no caso, a apuração do caso de racismo e tal, lá do jogo já, inclusive ainda contra o Internacional. Mas o Rafael Ramos estava disponível do banco. É um lateral qualificado, como a gente sabe. E não foi utilizado nesse jogo. Simplesmente não dá para entender o que o treinador português quis fazer. Um outro ponto. Mais uma vez, ele não coloca o Roger Guedes como ponta esquerda. Prefere colocar o camisa 9 como centroavante, e tendo o Júnior Moraes, que é centroavante de ofício, no banco de reservas. Mais uma vez, o Roger Guedes, né, está na sua posição fora do habitual e não na sua posição que ele considera como ideal. Inclusive aqui eu considero também como ideal pela ponta esquerda, tá? Então o Roger Guedes mais uma vez atuando fora, né, da sua posição e não rendendo aquilo que dele se espera, porque ele está fora de posição, ele não sabe jogar de centroavante. Essa que é a grande verdade, tá? O Vitor Pereira também erra ao escalar, né, 3 zagueiros, né? Por que escalar 3 zagueiros num time como o Cuiabá, em que eu só tenho um único atacante de ofício, que no caso era o André? Não dá para entender, né? Mais uma escolha errônea do Vitor Pereira. E dentre tantas outras, eu vou enumerar algumas aqui para vocês, tá? Mais uma vez ele utiliza o colombiano Cantillo como meio campo de articulação, e o Cantillo tem características totalmente diferentes do Maicon. O Maicon é um jogador dinâmico, de tapa, digamos assim, 1-2, né? Um cara de muita movimentação, e o Cantillo não tem essa dinâmica. Ele é um jogador de passe longo, e diga-se de passagem, ele só tem passe. Ele não sabe marcar, ele não tem dinâmica, então é um jogador muito limitado que há muito tempo já não devia estar mais lá no Parque São Jorge, já não deveria mais nem ser utilizado. O Cantillo se mostra ser um jogador muito limitado, assim como esse tal de Robson Bambu. Isso porque ele mais uma vez foi utilizado como zagueiro pelo lado direito. Contra o Boca Juniors, ele comprometeu, né? Por pouco o Corinthians não saiu derrotado, mas ele cometeu falhas no jogo contra o Boca lá na Bombonera. Mais recente, ele cometeu aquela falha grotesca, né, no jogo contra o Always Red, que podia ter custado, no caso, a classificação do Corinthians, né, para a próxima fase da Libertadores, tá? E ele acumula mais uma atuação ruim com a camisa do Corinthians agora diante da equipe
do Cuiabá, tá? E esses dois jogadores já não têm mais condições de vestir a camisa do Corinthians, tanto Cantillo como Robson Bambu. Demonstram ser jogadores limitadíssimos. Atenção, Vitor Pereira, abre o olho, esses jogadores não têm mais condições de vestir a camisa do Corinthians. O Bruno Melo, atuando como lateral esquerdo, apresentou mais uma vez muitas limitações, tá? É um cara que joga muito para trás, ele poderia ter mais ímpeto ofensivo, tá? Falta um pouco disso pro lateral esquerdo, esse cacuete mais ofensivo. Muitas vezes ele recuava a bola, não dava progressão ao jogo, faltou um pouco disso, mas eu também destaco que as condições, né, do gramado lá da Arena Pantanal não estavam nas condições ideais, né? Bem diferente da qualidade da Neoquímica Arena, que, diga-se, né, é importante citar, é o melhor gramado do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma, tá? O Mosquito, pelo lado esquerdo, se demonstra um jogador ineficaz. Nos tempos áureos do Mosquito com a camisa do Corinthians, ele claramente jogava pelo lado direito, né, onde ele faz puxando para dentro, ou até fazendo a sua jogada típica de linha de fundo, né? Então o Mosquito pelo lado esquerdo, ele não tem aquele rendimento, né, que ele tem pelo lado direito, assim como é o Roger Guedes como centroavante. O Roger Guedes como centroavante é como o Mosquito pela ponta esquerda, ambos se apresentam totalmente ineficazes. O Vitor Pereira tem que abrir o olho para essas peculiaridades dos seus jogadores dentro do elenco, beleza? Um outro ponto que a gente pode falar aqui para vocês é um meio-campo pouquíssimo povoado, tá? Eu coloco ali o Duqueiroz, que saiu simplesmente morto, né, dentro de campo. Isso porque ele tinha que marcar a todo instante. Como eu já falei, o Cantillo não é um jogador marcador. E aí tu sobrecarrega o Du, tu corre o risco, né, de lesionar um jogador que é dos mais importantes do Vitor Pereira, sem dúvida nenhuma. E aí ao pouco povoar o meu meio de campo, eu dou espaço cada vez mais para o Cuiabá. Inclusive o melhor jogador em campo foi o PP, camisa 10 da equipe do Cuiabá. Ele deitou e rolou por aquele setor, principalmente no segundo tempo, tá? E vamos falar, né, gente? O time do Cuiabá é fraco. A gente tem que ter todo respeito, beleza, com a equipe do Cuiabá, mas é um time limitado que com certeza vai brigar aí contra o rebaixamento, não tenho dúvida nenhuma. A diferença de patamar entre a equipe do Corinthians e do Cuiabá, né, a gente nem pode dimensionar aqui, né? Porque sem dúvida nenhuma, o time do Corinthians é muito mais qualificado, mas é o tal do futebol. O Cuiabá acabou vencendo, tá? Vamos falar aqui sobre o primeiro tempo, tá? A gente enumerou aí um pouco dessas abordagens individuais, também coletivas, tá? Mas vamos dizer que no primeiro tempo a estratégia se mostrou, né, totalmente inútil. Isso porque o Vitor Pereira escalou um time com 2 alas e 2 pontas, e o que eu vou ter a ideia? De que o time vai jogar pelos lados do campo, mas não foi o que aconteceu. O Cantillo participava muito do jogo, deixava o jogo lento, porque ele não tem dinamismo, e no caso ele tentava passes forçados, e que muitas vezes geravam também contra-ataques para a equipe do Cuiabá, tá? E aí o Cuiabá teve ali um ímpeto inicial muito interessante, inclusive criou 2 grandes chances, uma delas na falha do Robson Bambu, como a gente falou para vocês. Robson Bambu, mais uma vez, uma atuação muito ruim, e que o atacante, né, do Cuiabá teve chance, né, cara a cara ali com o Cássio, uma finalização muito perigosa, que o goleiro do Corinthians mais uma vez teve uma intervenção positiva, né? E na segunda grande chance criada, uma liberdade para o André no espaço entre linhas. O André, o atacante ali mais adiantado do Cuiabá, um espaço entre linhas ali incrível, e que deu, né, a oportunidade para o atacante finalizar com muito perigo. O Cuiabá era melhor nos primeiros minutos de jogo. O Corinthians até equilibrou as ações do jogo, né, mas sem criar grandes chances. A principal delas foi inclusive com o Mosquito de cabeça, em que ele finalizou ali em cima do goleiro do Cuiabá, tá? E aí o jogo ganha, né, em equilíbrio, mas sem grandes chances criadas e tal, sem grande perigo para os 2 goleiros, beleza? Até acontecer o gol do Cuiabá. O Cantillo propõe ali uma saída forçada, né, de jogo. Ele força o passe ali no Adson. Você tá pressionado, cara? Afasta, não tem perigo, entendeu? Mas se tentar tocar ali numa zona perigosa, não dá. Ele dá um passe forçado, na minha visão, para o Adson. O Adson tem dificuldades no domínio. O Felipe Marques, no caso, dá o tapa de cabeça no peito, né, do Wendel, e domina, faz um golaço espetacular. Um belo gol do Wendel, ex-Corinthians, né, como a gente já abordou. Lei do ex em ação. Aí vem o segundo tempo, e o Vitor Pereira propõe 4 substituições no intervalo. A prova de que o primeiro tempo foi um desastre, né? Ele coloca o Juliano, o Renato Augusto, o Júnior Moraes e também o Lucas Piton. Tira o Duqueiroz, tira o Bruno Melo, tira o Robson Bambu e tira também o Adson, beleza? E aí vai ficar a crítica aqui, mais uma, ao Vitor Pereira. Por que esperar para estar com um resultado negativo, né, 1-0 a favor da equipe do Cuiabá, para colocar os melhores jogadores que ele tem disponíveis em campo? Não é muito melhor ele colocar os caras de saída, resolver, digamos assim, o placar, fazer 1-0, 2-0 e tal, tá com vantagem no placar, e aí tu vai colocando uma peça ou outra, ajustando o time? Seria muito mais fácil assim. Mas não dá para entender, né, realmente o que se passa sobre a cabeça do Vitor Pereira. Aí,
Com a entrada desses jogadores, né, de mais qualidade, o Corinthians obviamente passa a, entre aspas, né, tomar conta do jogo. O Cuiabá recua, baixa suas linhas de marcação, e aí o Timão ganha em posse de bola e em chances criadas, mas a efetividade, mais uma vez, pesa demais na equipe do Corinthians, beleza? E aí o Vitor Pereira, né, tirou o único homem de marcação do Queiroz e deixa simplesmente um vácuo no meio de campo, e aí o PP deitou e rolou. Inclusive o Cuiabá teve a oportunidade de matar o jogo e por incompetência mesmo da equipe do Centro-Oeste brasileiro, não conseguiu ali fazer o segundo gol que mataria o jogo sem dúvida nenhuma. Júnior Moraes, eu gostaria de abrir um espaço para falar sobre esse jogador, porque mais uma vez se demonstra um centroavante muito limitado. Não teve participação nenhuma no jogo, né? É um cara que realmente ainda não mostrou ao que veio. Nutriu uma certa expectativa, não das tão grandes como especulado Soares, Cavani e tal, mas o Júnior Moraes até o momento ainda não mostrou a que veio e é uma completa decepção com a camisa do Corinthians. Essa que é a grande verdade, tá? Eu falo ainda para vocês que o próximo compromisso do Corinthians é contra o Juventude, em casa, no sábado, às 4h30 da tarde, 16h30, jogo válido pelo Brasileirão. Então, se eu enfrento o Juventude na Neoquímica Arena, com o apoio da torcida, não seria muito mais fácil eu colocar os jogadores num jogo teoricamente mais difícil, que é esse contra o Cuiabá, fora de casa? Então, realmente não dá para entender as escolhas do Vitor Pereira. Acabe com essas improvisações VP, porque com certeza o Corinthians vai melhorar e defina um time titular, o que é muito importante, tá? Essa derrota não vai só na conta do Vitor Pereira, essa é a grande verdade, mas a principal cobrança vai para ele, inclusive ele, na coletiva pós-jogo, coloca a culpa para ele, tá? E as atuações individuais, mais uma vez, muito ruins. Eu lembro para vocês que na época do Silvinho, eu não quero comparar as duas épocas, claro, mas eu queria dizer para vocês o seguinte: na época do Silvinho, as individualidades elas eram muito melhores. O Renato Augusto estava numa melhor fase e hoje caiu muito de produção, o Juliano da mesma forma, né? O Mosquito também, principalmente, Roger Guedes nem se fala. Então as individualidades têm caído demais com o Vitor Pereira. O Corinthians acumula mais uma atuação ruim e, diferentemente de outras rodadas em que jogava ruim, mas empatava, vencia, mascarava nessa atuação ruim, dessa vez jogou muito mal e perdeu uma das piores atuações do Corinthians, sem dúvida nenhuma, nesta edição do Campeonato Brasileiro, se não a pior. Vitor Pereira, é necessário correções, é necessário mudar para os próximos compromissos, porque vem aí Copa do Brasil, vem aí Libertadores e, sem dúvida nenhuma, a exigência vai aumentar cada vez mais. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha com os teus amigos, com a tua família. O teu like tá valendo demais, porque joga o canal lá pra cima, dá aquele bacana, ajuda, claro, a divulgar o nosso trabalho aqui pelo YouTube. Não esquece de compartilhar esse conteúdo aí com os teus amigos, com a tua família e deixar aqui embaixo a tua dica, tua crítica, tua sugestão, tua participação geral é muito importante para todos nós, tá? Falando mais uma vez aqui de Corinthians aqui no canal, Cuiabá 1, Corinthians 0, uma vergonha total para o Timão. É necessário mudanças e urgentes. Até nos próximos vídeos, galera. Valeu!